O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar e cantemos o refrão do Salmo. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador, é um Deus libertador. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador, é um Deus libertador. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia em que nós celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, o apóstolo São Paulo, ele vai recordar para cada um de nós que nós somos devedores. Irmãos, temos uma dívida. Nossa, Padre Wellison, eu já paguei todas as minhas contas antes de vir para a Canção Nova, estou devendo ainda. Você que levantou que não pagou todas as contas ainda não. Temos uma dívida, e São Paulo vai dizer qual é essa dívida. Não para com a carne, para vivermos segundo a carne, mas uma dívida no espírito. Uma dívida que nós precisamos pedir a Deus misericórdia, porque eu não sei se nós conseguiríamos pagá-la. Mas devemos buscar esse esforço diariamente para nós vivermos uma vida no Espírito. E recordar de uma vida no Espírito é recordar de uma busca de santidade, uma busca pelas coisas do alto, uma busca por aquilo que é eterno. E o nosso compromisso de sermos santos. O próprio Senhor diz na sua palavra: sede santos, pois eu sou santo. Devemos buscar a santidade. E o Concílio Vaticano II vai recordar que a santidade, ela não é mérito só para alguns. Talvez dizendo assim: Padre Wellison, eu não pertenço a nenhuma congregação, eu não faço parte da comunidade Canção Nova, eu não sou padre, eu não sou religioso, religiosa, como eu vou ser santo? Aí nós temos a maravilha de recordarmos de um casal que se tornou santo, os pais de Santa Teresinha, não é? Que se santificaram, que conseguiram. Então você, como esposo, como esposa, vocês também podem e devem viver a santidade. E principalmente nós aqui no Brasil. Quem é brasileiro aí, levante a mão, por favor. Ô, gente, é uma vergonha para nós, não é? Só temos um santo brasileiro que nasceu aqui no Brasil. Não, tem Santa Dulce também, não é? Mas pouquíssimos ainda. É pouco. Nascido no Brasil são poucos. E quem sabe o próximo santo está aí do seu lado?
Vocês que estão com a camiseta igual, ó, olha aí, ó. Até deram risada, né? Será que é possível? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Imagina como vai ser a imagem dela no altar. Não é bonita, bonito, não é? Talvez você dizer, meu esposo pode ser santo, não sei não, viu? A minha esposa, meus filhos, não é? Mas temos essa possibilidade sim da santidade, é um chamado de todos nós. Daí nós vamos compreender que o apóstolo São Paulo nos ajuda exatamente a como vivemos a santidade. Então ele diz, nós não devemos a carne. E carne aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é tudo aquilo que nos separa de Deus. É o homem sem a perspectiva de Deus. Carnal é aquele que interpreta o mundo e a própria história sem o Espírito de Deus. Carnal aqui também é essa realidade de um sexo desregrado, uma embriaguez, uma vida voltada para os prazeres do mundo, até mesmo a droga. Mas carne também aqui, tantas vezes, são realidades de milindres, de timidez, de apego ao dinheiro, ao conforto. E carnal, aquilo que São Paulo diz para nós nessa tarde, carnal é exatamente aquela pessoa que não permitiu ainda o Espírito Santo agir, o Espírito Santo ter espaço na nossa vida, para que possamos falar, sermos guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. Homem carnal, torno a dizer, mulher carnal, são pessoas que vivem sem a perspectiva do divino. Hoje você pode estar vivendo como uma pessoa carnal, apegada ao dinheiro, ao prazer, e enxergar todo mundo que está ao seu redor como inimigo. E tantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, uma pessoa também carnal são pessoas que vivem trabalhando, somente para acumular nesse mundo. Podemos estar vivendo como pessoas carnais. Mas São Paulo diz, a nossa dívida é uma dívida no Espírito. Olha o que ele diz assim, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Então, como deve ser a nossa vida? Uma vida conduzida, uma vida submetida ao Espírito Santo de Deus. Viver, meus irmãos e minhas irmãs, como se nós, realmente, vocês vivem essa experiência, estando aqui no santuário, como peregrinos neste mundo. Estamos aqui de passagens. Para que estarmos tão apegados, agarrados? Para que vivemos uma vida distante de Deus? Por isso que São Paulo vai dizer, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal. Você já ouviu falar na igreja uma palavra chamada mortificação? Quem já ouviu falar? Não é realidade do século passado, não, nem da Idade Média. Mortificação. Olha, você precisa fazer uma mortificação, se mortificar, principalmente no período da quaresma. Tantas vezes a igreja fala para nós sobre as mortificações. O que é mortificação? É fazer morrer, é uma morte. E as pequenas mortificações, deixarmos de comer aquele alimento, bebermos aquela bebida, pouparmos um pouco do nosso descanso para nós buscarmos mais a oração, é buscarmos crescer também nessa mortificação, morrer aquilo que em nós é carnal, para reacender em nós o que é espiritual. Se nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos guiados somente pelas nossas concupiscências, carnal também pode ser ligado a essa realidade. Mesmo tendo passado pelo batismo, e o batismo nós poderíamos usar essa imagem. Tantas vezes nas nossas casas nós usamos os pregos, não é? Ou o prego, para colocarmos ali um quadro, pendurarmos alguma outra coisa. Se nós nos cansamos daquele objeto, a gente vai lá e arranca o prego, não é? Tirou o prego, não tirou? Então é o pecado tirado de nós no batismo. Mas o buraco não ficou lá? Você vai ter que reparar, consertar. Gente, o pecado original foi tirado da gente, mas as consequências desse buraco não tirou, não. Ficou.
Então nós devemos correr agora para matarmos em nós tudo aquilo que é carnal, que são as nossas concupiscências, aquilo que nos arrasta aos prazeres do mundo, aquilo que causa em nós paixões desordenadas, aquilo que não é equilíbrio em nós, aquilo que não é santo. Fazemos morrer pela graça do Espírito Santo. São Paulo torna a dizer para vocês, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então viveremos, não morreremos. E não é essa morte física aqui, gente, porque essa todos nós passaremos. Alguns mais cedo e outros talvez chegarão um pouquinho mais lá na frente. Mas todos nós passaremos por essa morte. Mas existe também, gente, a realidade da morte eterna, que se dá principalmente da nossa separação com Deus. Na eternidade, não estarmos para sempre com o Senhor, com aquele que nos criou, com aquele que o tempo todo está interessado na nossa salvação e na nossa santificação. E quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de santificar a nossa vida, viver uma vida no Espírito, gente, não é para a gente ser aplaudido nesse mundo, porque o santo, ele já não tem interesse nenhum por este mundo. Depois as suas obras que ficam, o seu testemunho que fica, mas ele não está interessado em aplausos. A santidade é uma necessidade na nossa vida. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias. E santidade, torno a dizer para vocês, não nos torna pessoas esquisitas, mas ao contrário, até mesmo o Frei, que estava aqui no texto da misericórdia, disse algo muito bonito para nós. A santidade nos humaniza. A santidade, meus irmãos e minhas irmãs, recorda-nos que tem um Deus que nos criou por amor e que quanto mais humanos nós formos, mais divinos nós seremos. E o Frei Temês dizia, essa atitude dessa pessoa é uma atitude desumana. Então buscarmos também aquilo que é próprio da nossa humanidade, não podemos negá-la, mas santificá-la. Santificá-la. Porque Jesus Cristo, ele quis assumir um corpo como o nosso. E tudo que foi assumido por Cristo foi redimido. Então a nossa sexualidade orientada para Deus, como solteiro, viver uma sexualidade ordenada. Então, se eu não estou casado, nada de relação sexual antes do casamento. Os casados manterem a castidade no matrimônio. Você casou com essa pessoa, então essa pessoa que é o único que tem direito de tocar no seu corpo. Vivemos a nossa santidade, nosso estado de vida. Nós, sacerdotes, vivemos a santidade, vocês viverem a santidade e não carregá-la como um peso, de maneira alguma. Eu acho que é muito difícil ser santo. Eu digo para você, gente, é mesmo. Não é fácil. Porque é exigente. O fácil, gente, é levarmos a nossa vida como todo mundo leva. E se todo mundo for levar a vida igual, não precisa de religião. Se a igreja quer nos deixar como todo mundo, nós não precisamos de igreja. Se é para vivermos como todo mundo, não precisa do padre pregar. Só basta dizer, viva como todo mundo vive. Não precisa eu gastar esse tempo aqui com vocês. Que talvez pode ser para alguns besteira o padre está falando. Mas é uma necessidade para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Vivermos segundo o Espírito e matarmos em nós, mortificarmos em nós, tudo aquilo que é mundano, que é passageiro. E quem realiza isso em nós? É Deus quem faz isso? É a graça dele agindo em nós. Depende de nós. Passa pela nossa liberdade. Nós que temos que decidir. Ao contrário do que Jesus disse, é o ladrão que chega para matar, roubar e destruir. Ele não. Como diz lá em Apocalipse, ele está à porta e bate. Somos nós que permitimos Deus entrar. E como nós estamos aqui no acampamento de cura e libertação, como nós tivemos esses dias, aí nós vemos a realidade de possessão. O inimigo que é evasivo. O inimigo que é sem educação. E no Evangelho nós encontramos, porque não é somente uma realidade que ficou no passado do Evangelho, pessoas que são possessas, ao contrário, gente. Tem tantas pessoas que, tantas vezes, iludidas por este mundo, acabam compactuando com o demônio.
e vive essa realidade de possessão. E é preciso realmente abrir o coração para que a graça de Deus possa agir. Por isso que naqueles momentos de oração que o pessoal está rezando, tem tantas pessoas que começam a cair no chão e se debuxar, porque a graça de Deus agindo. Que nem sempre acontece só assim. Deus age no silêncio. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, fazermos acontecer exatamente isso em nós, uma vida no Espírito. E vivermos uma vida no Espírito, tantas vezes, gente, nós teremos que contrariar aquilo que em nós, que nós imaginamos que serem coisas boas, serem coisas pequeninas que nós não deveríamos valorizar, mas são nessas coisas que nós precisamos fazer o homem espiritual nascer. E tantas vezes o Espírito fala conosco, o Espírito Santo, e nós não damos tanta atenção para ele. Está Juliana aqui na minha frente. Talvez o Espírito Santo fale assim: Juliana, não é por este caminho. Juliana, é assim. Isso aqui não precisa dar muita atenção, não. Todo mundo faz, todo mundo vive. A gente acha que são nas grandes coisas, mas são nas pequenas coisas, e muitas vezes contrariando as nossas vontades, gente, que nós iremos nos santificar. De fato, irmãos, de São Paulo para nós, vocês não receberam um espírito de escravos, que te leva a arrastar pelas paixões, mas vocês receberam um espírito filial. Deus adotou vocês e adotou também o Padre Wellison. E Deus não nos quer exatamente na condição de escravos. Pergunto para você, o que escraviza você hoje? O que você diz: meu Deus do céu, eu estou nessa luta, esforçando, mas parece que isso me amarra, isso me prende. E São Paulo vai dizer uma coisa para nós que tantas vezes nos prende, que às vezes nós não valorizamos. De fato, irmãos, vocês não receberam um espírito de escravos para recairdes no medo. Tantas vezes nós temos medo. Passa pela nossa vida o medo. Mas medo de quê, Padre Wellison? Medo de tomarmos decisões. E se eu me decidir totalmente por Cristo? Se eu decidir por uma vida nova no Espírito, o que vão falar de mim? Quais os amigos que eu vou perder? Tantas vezes nós temos medo, gente, das críticas do mundo. Tantas vezes o medo toma conta do nosso coração quando Deus pede mais um pouco de nós e nós não respondemos. Medo. Vocês não receberam um espírito de escravos para recairdes no medo. O medo tantas vezes que nos atrapalha uma vida de santidade. Se eu deixar de fazer isso agora, quantas coisas eu vou perder? E o medo, meus irmãos e minhas irmãs, de perdermos para o mundo e não ganharmos para Deus. E o próprio Jesus Cristo foi muito claro conosco. Do que adianta, meus irmãos e minhas irmãs, ganharmos o mundo inteiro, estarmos rodeados de pessoas que dizem que são nossas amigas, e se nós perdermos a nossa vida eterna? Do que adianta? Do que adianta naquele momento eu, por medo de falar alguma coisa para a pessoa, e permitir que a pessoa possa se perder eternamente? Quantas vezes nós somos guiados pelo medo? Feche por um instante os seus olhos, renuncie nesta hora tudo aquilo que está prendendo você por causa do medo. Aquilo que te paralisa, aquilo que te impede de cumprir a vontade de Deus, aquilo que impede você de obedecer o Espírito Santo, aquele medo que não faz você abandonar nas mãos de Deus, e este medo não gera em você confiança. Senhor, nesta tarde, nessa Santa Missa, nós queremos pedir realmente que esse Espírito Santo possa nos conduzir. Espírito Santo de Deus, tire de nós todo medo que não nos leva à santidade, que não nos leva a realmente, Espírito Santo, a desejarmos realidades superiores. Não queremos recair no medo. Medo de Deus, medo da igreja, medo do sagrado, medo da virtude, medo das coisas boas. Nós não recebemos esse espírito de medo. Mas São Paulo diz para nós: vocês, meus irmãos, receberam um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. Pode abrir os seus olhos, escute mais uma vez essa palavra. Vocês não receberam um espírito de medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos.
no qual todos nós clamamos, Abba, Pai. E quando nós recebemos esse Espírito, essa adoção filial no nosso batismo, mas todas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que nós recebemos o sacramento da confissão, nós recebemos mais uma vez um Espírito adotivo. Todas as vezes que nós comungamos e participamos bem da comunhão sacramental, nós mais uma vez recebemos essa graça do Espírito Santo. Todas as vezes que nós realizamos uma obra boa, é o Espírito Santo agindo em nós e nós recebemos mais uma porção do Espírito, porque Deus dá sem limites. Deus ama sem limites. Todas essas realidades, nós podemos mais uma vez sermos batizados no Espírito, na confissão, na comunhão sacramental, nas obras de misericórdia que nós realizamos, nós podemos nos encher do Espírito Santo. Pode acontecer, meu irmão, minha irmã, que olhando agora a realidade do Evangelho, nós estejamos como essa mulher encurvada, porque falta-nos receber o Espírito Santo de Deus, falta-nos receber esse batismo que vem da graça de Deus. Mas antes mesmo de ir para o Evangelho, São Paulo recorda que você, que eu, que nós somos filhos. E ele diz, esse que é pai dos órfãos, ele é pai. Das viúvas ele é protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Nós temos um pai. Se você se sente órfão, você tem um pai que é por você, que é Deus. Ele jamais deixará você órfão. Se você talvez está nesse estado de viuvez, é Deus quem está contigo também, se compadecendo, unindo muitas vezes a sua solidão. É sim o nosso Deus em sua santa habitação. Mas é bonito que o salmista nos diz essa experiência da habitação de Deus. E onde está a habitação de Deus? Quem se atreve aqui a dizer? Onde está a habitação de Deus? No nosso coração. É o primeiro habitar de Deus. Ele mora em nós. Mas também a habitação de Deus é o lugar onde nós estamos hoje. Existem lugares destinados à glória de Deus. E este santuário, todas as igrejas que nós vamos, então Deus quer ser para nós, quando nós buscamos essa habitação de Deus, por isso a nossa oração pessoal também, o Senhor quer ser para nós este Pai, como essa mulher, há tanto tempo, que estava vivendo essa enfermidade, e naquele dia, no templo sagrado, ela encontrou com essa presença de Deus, o próprio Cristo foi ao encontro daquela mulher para libertá-la. Uma mulher encurvada. Eu não sei qual era o espírito que encurvava aquela mulher, mas também dizia aqui no texto, não de maneira tão explícita, mas quando a gente lê, era uma mulher que não conseguia olhar para o alto. Era uma mulher que tinha perdido a visão do alto, a visão do céu, porque ela estava encurvada. Aquele espírito oprimia aquela mulher e colocava ela naquela condição. Tantos que estavam ali naquela sinagoga, e poucos eram curados. Será por quê, gente? Por que poucos eram curados? O Evangelho de hoje nos dá uma pista. Porque aquele lugar faltava amor. Porque aquele lugar faltava compaixão. Aquele lugar faltava intercessão. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para aquele chefe da sinagoga, hipócrita, você sabia que poderia interceder por essa mulher, você sabia que poderia rezar por essa mulher, e você assim não fez. E Jesus Cristo contou algo aqui, gente, que nós deveríamos rever a nossa vida a partir daquilo que Jesus Cristo disse hoje no Evangelho. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Aquele homem não respondeu à pergunta do Senhor, porque ele sabia que soltava o boi, o jumento, para ser alimentado naquele dia. Mas um ser humano que estava clamando por misericórdia há tantos anos, não encontrou a misericórdia naquele que era um líder religioso,
naquele que tinha o papel de ser pontífice, fazer ponte entre as pessoas e Deus. Gente, quantas vezes nós estamos sentados nesses bancos dessa igreja, nós estamos aqui no presbitério, mas vivendo uma religião de leis, vivendo uma religião talvez aparente e que não nos levam à santidade de comprometermos com o outro que está encurvado, que está triste, que está sem esperança. E desculpe falar aqui sem querer ofender ninguém, mas se te ofendeu, eu te peço desculpas desde já. Jesus Cristo estava dizendo aqui que os bois, os jumentos eram mais bem tratados, ou melhores tratados, do que os seres humanos. Hoje nós vemos tantas ONGs, tantas pessoas que valorizam tantos os animais, mas nós esquecemos de tantos albergues que estão cheios de crianças para serem adotadas, e tantas pessoas que têm muita condição, gasta 1.000 e mais 1.000 de dinheiro com animais, e não é capaz de gastar um dinheiro com o ser humano. Para quê? O ser humano tem que ser eliminado. O ser humano, ele não precisa ser tratado dessa forma, não. É umas moedinhas que eu dou ali para aliviar a minha consciência. Gente, Jesus está nos chamando a responsabilidade para com o outro. Tantos são tratados piores do que os animais. Tantos largados pelas ruas. Tantos que nós passamos e não cumprimentamos. Jesus está chamando a atenção para uma realidade dura e que era daquele tempo, mas que está presente também em muitas situações. Sem querer desprezar qualquer animal, mas não podemos igualar não, gente. E não podemos aceitar realidades como estas, se nós somos cristãos. Dá o devido valor às coisas certas, mas o ser humano, ele tem um valor superior, porque quem resgatou o ser humano foi o sangue de Cristo. O Cristo não veio nessa terra como um cachorro, como um gato, ele veio como ser humano, para dizer da nossa dignidade que ele elevou. O Filho de Deus se faz filho do homem, para que o Filho do homem se torne filho de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, será que não estamos na hora de olharmos também para os que estão do nosso lado sofrendo, necessitando, não somente de realidades materiais, não, mas daquilo que a igreja pode conferir, aqueles que estão presentes, que são seus fiéis, quantos não estão alimentando mais de Deus? Quantas vezes as nossas festas paroquiais estão mais interessadas no lucro do que na salvação? Aquela mulher faltava com a presença de Deus ali, e Jesus chegou. Talvez nós estivéssemos como a situação daquela mulher, e Santo Agostinho vai dizer de uma maneira tão bonita para nós, bonita e dura. Aquela mulher não podia absolutamente olhar para cima. Assim o Senhor encontrou aquela mulher encurvada há 18 anos. E ele diz assim, Santo Agostinho, o que nos encurva tantas vezes é o nosso olhar voltado e o nosso coração somente voltado para as coisas da terra. Depois de uns anos, perdemos a capacidade de olhar para o céu, de contemplar a Deus e de ver nele as maravilhas da criação. Quem está encurvado olha sempre para a terra, e quem olha para baixo não se lembra do preço pelo qual foi redimido. Esquece de que todas as coisas criadas devem levar-nos a olhar para o céu e contemplar esse lugar que nos aguarda depois que nós encerrarmos a nossa peregrinação aqui na terra. E diz ainda Santo Agostinho, o demônio impediu durante 18 anos que a mulher fosse curada por Jesus, olhasse para o céu. Outros, infelizmente, passam a vida inteira olhando para a terra, presos pelas concupiscências da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Se nós estamos olhando demais para a terra, nós estamos como essa mulher, gente, encurvados. E aqui não é uma realidade de desmerecer, mas é olhar somente para o que e o agora e recordarmos que existe uma eternidade. A igreja nos diz, o olhar para a terra nos deve levar à transformação, mas não estarmos acomodados.
encurvados, paralisados. E para eu encerrar, duas perguntas que eu faço para você meditar. Quem está dormindo agora acorda, porque essas perguntas são importantíssimas. Aquela mulher estava 18 anos doente, encurvada, mas era 18 anos indo na igreja, não era? No templo. As nossas enfermidades, as nossas doenças estão nos aproximando ou nos distanciando de Deus? Aquela mulher ia à sinagoga e ela foi perseverante na oração dela. Por qual motivo você deixa de ir à igreja? Por qual motivo você deixa de buscar a Deus? E outra pergunta: qual é a área da minha vida, do meu corpo, que eu preciso que Jesus toque e liberte? Aquela mulher foi tocada por Jesus Cristo. Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Torno a perguntar para você: qual que é a área da sua vida, do seu corpo, que você precisa deixar Jesus tocar nesse dia? Feche os teus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te pedir a graça de nunca desanimar de estar na tua presença, de ir à igreja, de comungar, de receber novamente o Espírito Santo. Sei que na tua hora o Senhor agirá e me libertará de todos os meus males. E essa hora pode ser agora, Jesus. Eu estou totalmente aberto à ação do teu Espírito Santo. Cura, Senhor, minhas enfermidades físicas, morais, espirituais, e tudo aquilo que me faz andar curvado e prostrado. Jesus, que eu seja curado também da dureza de coração. Quantas vezes, Senhor, a dor do outro não dói em mim, eu sou indiferente. Dá-me um coração bom para com as dores dos meus irmãos. Libertai-me, Jesus, de toda indiferença aos meus irmãos que sofrem. Amém. E nessa liturgia eucarística, que você coloque essa disposição de amar, de deixar ser tocada por Deus, dele levantar a sua vida. E talvez, quem sabe, até mesmo a postura do seu corpo. Hoje você precisa tomar essa ordem de Jesus. O Rubens e a Tânia, eles foram meus mestres lá em Lavrinhas, em 2009, não é? E tinha uma moça na comunidade, a Marleninha, a irmã da Marcilene, da nossa comunidade. E eu, por esse tamanho, por ser grande, muitas vezes a nossa tendência é já encurvar. Eu andava muito com a cabeça baixa. E a Marlene um dia olhou para mim e falou: Welles, levanta essa cabeça. Erga a cabeça. Talvez tanto de nós precisamos hoje erguer a nossa cabeça, estarmos eretos na presença de Deus e tomarmos também direções na nossa vida. Quantas vezes nós queremos arrumar um emprego, mas chega a pessoa lá e você está necessitando um emprego, você chega de cabeça baixa, a pessoa cumprimenta você, você fica naquela atitude que parece que não está querendo um emprego. Quantas vezes nós precisamos conversar com a outra pessoa e nós precisamos ir com o peito estufado mesmo, porque naquela hora precisa tomar uma decisão certa e nós andamos assim, até mesmo na presença de Deus. O Senhor quer nos dar, mas será, Senhor? Coitado de mim, ô dó de mim. Santa Faustina dizia assim: eu ando com a cabeça erguida, porque eu sou filha do Rei, e o sangue do meu Senhor corre nas minhas veias. Erga a sua cabeça. Se era vergonha do pecado, confesse esse pecado. Mas Deus não fez nós seres humanos. E o ser humano é o único animal que anda assim, apoiado por dois pés, de cabeça erguida e capaz de olhar, lá para o alto. Erga a sua cabeça nesse dia. Tome a coragem. É o Senhor quem nos cura, que está aqui nessa Santa Missa para nos tocar. Vamos aplaudir a graça de Deus nessa tarde. Amém.